Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante de educação em saúde. Dentro deste assunto nós iremos abordar um projeto chamado Escola de Coluna. Dores na coluna e problemas posturais são bastante comuns na sociedade atual. Eles estão entre os problemas de saúde mais comuns no mundo. Frequentemente incapacitam os indivíduos na realização das atividades de vida diária e restringem a vida ativa dos trabalhadores. A educação do paciente é qualquer conjunto de atividades educativas planejadas e desenhadas para melhorar o comportamento das pessoas perante a doença. Através disso, melhorar ou manter a saúde e, em alguns casos, até retardar a piora do quadro de dor. Além disso, os programas de educação ao paciente mostram-se capazes de reduzir os gastos com a saúde, através da redução da necessidade de medicações, das consultas e do uso de hospitais. Neste projeto nós iremos aprender como o autogerenciamento da minha dor pode contribuir para a melhorar. Também conhecida como Back School, a escola de coluna tem o objetivo de ensinar você a cuidar de suas dores nas costas. Dessa maneira, você aprende como usar seu corpo e o que fazer para evitar novos episódios de dor. Para cuidar de sua dor, é importante conhecer as estruturas que podem estar sofrendo lesões, para assim evitar novos traumas ou motivos de dor. Até onde você se conhece? O autoconhecimento é fundamental para desenvolver amor próprio e fortalecer a autoestima. É o que faz você identificar os hábitos que quer mudar na sua vida. Vamos conhecer nossa coluna. Como é a coluna vertebral? A coluna vertebral é formada por 33 vértebras sobrepostas. São ossinhos colocados uns sobre os outros que seguem determinadas curvaturas dependendo de região. E entre esses ossinhos, nós temos um amortecedor conhecido como disco intervertebral. Para cuidar de sua dor, é importante conhecer as estruturas que podem estar sofrendo lesões, para assim evitar novos traumas ou motivos de dor. O disco intervertebral serve de amortecedor para nossa coluna. Ele possui o centro rico em água, recoberto por um anel fibroso. Lembra muito um chiclete babalu. Quando o disco é saudável ele é alto e hidratado e o forame buraquinho entre as vértebras apresenta tamanho compatível para a passagem do nervo. Esforços repetitivos em uma mesma direção podem ir destruindo as fibras do disco, permitindo o extravasamento do núcleo para fora. É o que denominamos de hernia de disco. Além dos ossinhos e do disco intervertebral, nossa coluna possui outras estruturas associadas que são os músculos, responsáveis por realizar os movimentos e os ligamentos que promovem a estabilidade da articulação, mantendo um osso junto ao outro. Temos que lembrar ainda dos nervos, que são ramificações que saem da medula espinhal e levam informações do cérebro ao corpo e as trazem de volta. Quando os nervos são apertados comprimidos, podem provocar dores em todo o seu trajeto. Chamamos isso de irradiação da dor. Agora que já conhecemos nossa coluna vertebral, podemos pensar em quais são os requerimentos para se ter uma coluna saudável. Uma coluna saudável requer a harmonia entre todas as suas estruturas. Ou seja, temos que sempre buscar o equilíbrio entre as estruturas para mantermos uma coluna sem dor. Já temos condições também de pensar em quais são as principais funções da nossa coluna. Sustentação das cargas que nosso corpo recebe. Proteger a medula espinhal, uma estrutura nobre que passa dentro dela, nosso sistema nervoso central. Nos dar mobilidade, equilíbrio e postura. Ou seja, a coluna vertebral é a base de sustentação de todo o nosso corpo. Dela dependem nosso bem-estar e nossa capacidade de movimento. Agora que temos conhecimentos importantes sobre nossa coluna vertebral, vamos aprender dicas valiosas de como realizar nossas atividades de vida diária, protegendo essas estruturas. Deite-se e levante da cama sempre de lado. Para deitar-se, primeiramente sente-se na borda da cama. Evite deitar-se de uma vez e de costas, depois de sentar na borda da cama. Deite-se de lado com a ajuda do cotovelo e da mão. Nesse momento faça com que as pernas lhe acompanhem até a superfície da cama. Para levantar, basta fazer o inverso, tomando cuidado para não levantar de maneira brusca,
reforçando a musculatura abdominal. É recomendado utilizar um travesseiro baixo embaixo da cabeça quando dormir de barriga para cima. Ou use um travesseiro que preencha o espaço entre a orelha e o ombro, quando você dormir de lado, para que sua cabeça não fique nem caída nem erguida enquanto dorme. Use um travesseiro entre os joelhos, quando dormir de lado, ou embaixo dos joelhos, quando dormir de barriga para cima. Ao caminhar, procure manter o tronco reto, pescoço alinhado, barriga para dentro, olhando para frente e tocando o chão inicialmente com o calcanhar e depois a ponta do pé. Se for ficar em pé por longos períodos, sempre mantenha a coluna reta dobrando um pouco um dos joelhos. Procure alternar os lados frequentemente. Mude de posição sempre que possível. Ao andar em pé no ônibus ou outro transporte público, mantenha o braço junto ao seu corpo para evitar dores na coluna. Suba e desça a escada sem correr e mantenha a coluna ereta. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Nos vemos na próxima. Cuidem-se.